Espartaco, um nome que ecoa através dos séculos, nasceu na Trácia por volta de 109 a.C. Dinamos, uma região de guerreiros ferozes e cultura indomável. Sua juventude foi forjada no cadinho da resistência contra a implacável expansão da República Romana, que avançava sobre sua terra natal. Acredita-se que ele tenha servido como auxiliar no exército romano, uma experiência que lhe deu um conhecimento inestimável das táticas e da organização militar romana. No entanto, o destino de Espartaco mudou drasticamente quando ele desertou ou foi capturado, sendo subsequentemente vendido como escravo. Sua força física excepcional e seu espírito inquebrantável não passaram despercebidos, levando-o para a infame escola de gladiadores de Lentulus Batiato, na cidade de Capua. Dentro daquelas paredes, a vida era um pesadelo de treinamento brutal e disciplina férrea, onde homens eram transformados em máquinas de matar para o entretenimento romano. Espartaco foi treinado como um mirmilão, um tipo de gladiador que usava um grande escudo retangular e uma espada curta, o gládio. Ele testemunhou a morte de inúmeros companheiros, sacrificados na areia sangrenta do anfiteatro para o deleite de uma multidão sedenta por sangue. A desumanidade e a crueldade do sistema acenderam em seu coração uma chama de rebelião que não podia ser extinta. Em 73 a.C., a paciência de Espartaco e de seus companheiros gladiadores chegou ao fim. Cerca de 70 gladiadores, armados com utensílios de cozinha e qualquer coisa que pudessem encontrar, iniciaram uma revolta audaciosa. Liderados por Espartaco, Criso e Enomal, eles lutaram para sair da escola de gladiadores, um ato de desafio impensável contra o poder de Roma. Eles se refugiaram nas encostas do Monte Vesúvio, um vulcão adormecido que se tornaria o primeiro bastião de seu exército crescente. A notícia da fuga se espalhou como fogo, atraindo outros escravos fugitivos, pastores e camponeses despossuídos para a causa da liberdade. O que começou como uma pequena revolta rapidamente se transformou em um exército de rebeldes, unidos pelo ódio a Roma e pelo desejo de uma vida digna. Roma inicialmente subestimou a ameaça, tratando-a como um mero distúrbio de escravos que seria facilmente esmagado. Eles enviaram o pretor Caio Cláudio Glabro com uma milícia de cerca de 3.000 homens, não legionários experientes, para lidar com os rebeldes. Glabro bloqueou a única descida conhecida do Vesúvio, planejando matar os rebeldes de fome e sede. Mas Espartaco demonstrou seu gênio tático e sua capacidade de pensar de forma não convencional. Usando videiras selvagens que cresciam na montanha, os rebeldes construíram cordas e escadas improvisadas. Sob o manto da escuridão, eles desceram por uma face do penhasco que os romanos consideravam intransponível. Eles contornaram as forças romanas e atacaram o acampamento de Glabro pela retaguarda, pegando-os completamente de surpresa. A milícia romana foi aniquilada, uma vitória humilhante para Roma e um triunfo inspirador para o exército de escravos. Esta vitória não apenas forneceu aos rebeldes armas e equipamentos romanos, mas também um impulso moral imensurável. O exército de Espartaco cresceu exponencialmente, chegando a dezenas de milhares de homens, mulheres e crianças. Eles passaram o inverno de 73-72 treinando, se organizando e se preparando para a guerra que viria. Espartaco impôs uma disciplina rigorosa, compartilhando todo o saque igualmente e tentando forjar uma força de combate coesa a partir de uma multidão diversa. Na primavera de 72 a.C., os rebeldes começaram a marchar para o norte, com o objetivo aparente de cruzar os Alpes e escapar para a Gália ou suas terras natais. Alarmado com a crescente ameaça, o Senado romano finalmente despachou 2 exércitos consulares, cada um com 2 legiões, sob o comando de Lúcio Gélio Publícola e Tineu Cornélio Lentulus Clodiano. O exército rebelde, no entanto, estava dividido por disputas internas.
Criso, um dos líderes gauleses, ansioso por saquear e confrontar os romanos diretamente, separou-se de Espartaco com uma força de cerca de 30.000 homens. Criso e seu exército foram interceptados e derrotados por Gélio, perto do Monte Gargano, uma perda devastadora para a rebelião. Espartaco, ao saber da morte de seu companheiro, vingou-se de forma sombria e solene. Ele forçou 300 prisioneiros romanos a lutar até a morte em jogos funerários em homenagem a Criso, invertendo os papéis de mestre e escravo. Em seguida, Espartaco marchou para o norte e confrontou os exércitos consulares separadamente, derrotando ambos em sucessivas batalhas. O caminho para os Alpes estava aberto, a liberdade estava ao alcance. Por razões que os historiadores debatem até hoje, Espartaco e seu exército decidiram dar meia volta e marchar para o sul da Itália. Talvez eles quisessem saquear mais, ou talvez a moral de seus seguidores estivesse muito alta para simplesmente fugir. Esta decisão, no entanto, provaria ser fatal. A contínua humilhação de seus exércitos forçou o Senado romano a tomar medidas extraordinárias. O comando da guerra foi entregue a Marco Licínio Crasso, o homem mais rico de Roma, que ansiava por glória militar para igualar sua vasta fortuna. Crasso recebeu o comando de 8 legiões, cerca de 40.000 a 50.000 soldados bem treinados, e estava determinado a esmagar a rebelião a qualquer custo. Ele reintroduziu a brutal punição da dizimação, onde 1 em cada 10 soldados de uma unidade covarde era executado por seus próprios companheiros, para restaurar a disciplina. A disciplina de ferro de Crasso e a superioridade numérica de seu exército começaram a virar a maré da guerra. Espartaco marchou para o extremo sul da Itália, na região de Brútio, na esperança de cruzar para a Sicília. Seu plano era usar navios de piratas cilícios para transportar seu exército para a Sicília, uma ilha que já havia sido palco de grandes revoltas de escravos. No entanto, os piratas, depois de receberem o pagamento, traíram Espartaco e navegaram para longe, deixando os rebeldes encalhados. Aproveitando a oportunidade, Crasso construiu uma vasta linha de fortificações, um muro e uma vala, através do istmo de Brútio, aprisionando o exército de Espartaco. Presos e com os suprimentos diminuindo, a situação dos rebeldes tornou-se desesperadora durante o inverno de 72-71 a.C. Mas a liderança de Espartaco brilhou mais uma vez em meio à adversidade. Em uma noite de tempestade de neve, Espartaco liderou seus homens em um ataque audacioso para romper as linhas de Crasso. Eles conseguiram romper o cerco, mas, com perdas significativas, cerca de 1/3 de seu exército conseguiu escapar. Enquanto isso, em Roma, o pânico e a impaciência levaram o Senado a convocar os generais Pompeu da Espanha e Lúculo da Anatólia para ajudar a esmagar a rebelião. Crasso, temendo que Pompeu roubasse a glória da vitória final, pressionou para um confronto decisivo com Espartaco. As forças rebeldes estavam novamente divididas, com um contingente significativo sob os líderes gauleses Cânico e Casto se separando da força principal. Crasso atacou e destruiu essa força separatista, enfraquecendo ainda mais o exército de Espartaco. A batalha final, conhecida como a Batalha do Rio Silário, ocorreu em 71 a.C. Sabendo que esta era sua última resistência, Espartaco matou seu próprio cavalo antes da batalha, declarando que, se vencesse, teria muitos cavalos, mas se perdesse, não precisaria de nenhum. Ele liderou seus homens em uma carga desesperada, tentando pessoalmente alcançar e matar Crasso no meio da batalha. Apesar de sua bravura sobre-humana, Espartaco foi cercado e ferido. Ele lutou até o último suspiro, um leão encurralado, antes de finalmente cair junto com seus homens mais leais. O corpo de Espartaco nunca foi encontrado, perdido entre os milhares de mortos no campo de batalha. A derrota do exército rebelde foi total e completa. Crasso,
em um ato de crueldade calculado para aterrorizar futuros rebeldes, crucificou 6.000 escravos capturados ao longo da Via Ápia, de Capua a Roma. Pompeu, ao retornar da Espanha, encontrou e aniquilou um grupo de 5.000 rebeldes que haviam escapado da batalha final, e então reivindicou cinicamente o crédito por encerrar a guerra. Embora a rebelião tenha sido esmagada, a lenda de Espartaco apenas começou. Ele se tornou um símbolo eterno da luta dos oprimidos contra a tirania, uma inspiração para revolucionários e lutadores pela liberdade ao longo da história. Sua história é um lembrete poderoso de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, o desejo humano por liberdade e dignidade nunca pode ser completamente extinto. A Terceira Guerra Servil, como ficou conhecida, abalou a República Romana até seus alicerces. Ela expôs a fragilidade de uma sociedade construída sobre a brutal exploração de milhões de escravos. O nome de Espartaco foi temido e respeitado em Roma por gerações. Sua liderança transformou uma multidão desesperada em uma força de combate que derrotou repetidamente as orgulhosas legiões de Roma. Ele não era apenas um guerreiro brutal, mas um estrategista brilhante e um líder carismático. A decisão de voltar para o sul, em vez de escapar pelos Alpes, permanece como o maior e si de sua saga. Teria a história sido diferente se eles tivessem escapado para a liberdade? A traição dos piratas cilícios foi um golpe cruel do destino, selando o destino de seu exército. A construção do Muro de Crasso foi uma proeza da engenharia romana e uma armadilha mortal. A fuga através do muro em uma noite de tempestade é um testemunho da incrível resiliência e audácia dos rebeldes. A rivalidade entre Crasso e Pompeu desempenhou um papel crucial nos eventos finais da guerra. Crasso, apesar de sua vitória, nunca recebeu o triunfo completo que desejava, pois Pompeu roubou parte de sua glória. A crucificação em massa na Via Ápia permanece como um dos atos mais infames e brutais da história romana. A história de Espartaco foi contada e recontada inúmeras vezes, em livros, filmes e séries de televisão. Cada geração projeta nele suas próprias esperanças e lutas pela liberdade. Ele representa a ideia de que a dignidade humana não tem preço e vale a pena lutar por ela, mesmo contra todas as probabilidades. A revolta de Espartaco não resultou na abolição da escravidão em Roma. Na verdade, o sistema continuou por séculos. No entanto, ela instilou um medo profundo na classe dominante romana e pode ter levado a um tratamento ligeiramente melhor dos escravos em alguns casos, por puro pragmatismo. A diversidade do exército rebelde, composto por trácios, gauleses, germanos e outros, foi tanto uma força quanto uma fraqueza. Sua unidade era sua maior arma, mas suas divisões internas levaram à sua queda. A figura de Criso representa a facção mais impaciente e focada na vingança e no saque. A morte de Criso foi um ponto de virada, forçando o Espartaco a uma vingança terrível e a uma série de vitórias brilhantes, mas desesperadas. A habilidade de Espartaco em transformar camponeses e escravos em soldados capazes de enfrentar legiões é talvez seu maior feito. Ele usou o conhecimento do exército romano contra eles mesmos, explorando sua rigidez e arrogância. A Terceira Guerra Servil foi a última grande revolta de escravos da República Romana, um testemunho de quão perto ela chegou do sucesso. O legado de Espartaco não está na vitória, mas na nobreza de sua luta. Ele lutou não por poder ou conquista, mas pela liberdade de seu povo. Sua história nos desafia a questionar a injustiça e a lutar por um mundo mais justo. O gladiador que se tornou general, o escravo que desafiou o império, permanece como uma das figuras mais cativantes da história. A brutalidade da arena forjou nele uma resiliência que o preparou para a guerra. A fuga de Capua foi um ato de pura audácia, um raio em céu azul. O Vesúvio ofereceu o santuário perfeito, um refúgio natural para o nascimento de um exército.
A vitória sobre Glabro foi um momento de virada, provando que Roma não era invencível. A marcha para o norte foi uma jornada de esperança, uma busca pela liberdade além das montanhas. A decisão de retornar ao sul é o enigma central da história de Espartaco, um mistério perdido no tempo. Crasso representava o poder esmagador da riqueza e da ordem estabelecida de Roma. A dizimação foi uma ferramenta de terror psicológico para forjar um exército implacável. O cerco em Brúteo foi uma guerra de atrito, uma batalha de engenharia e resistência. A batalha final foi uma tragédia inevitável, uma colisão de duas forças irreconciliáveis. A morte de Espartaco em batalha foi a morte de um soldado, não a execução de um criminoso. Os 6.000 crucificados foram a vingança brutal de Roma, uma cicatriz na paisagem na história. A história de Espartaco é um lembrete de que a história é muitas vezes escrita pelos vencedores. Mas o espírito de sua rebelião sobreviveu, transmitido em segredo entre os oprimidos. Ele se tornou um mito, uma lenda maior que o próprio homem. Sua luta pela liberdade transcende o tempo e a geografia. A República Romana, apesar de sua vitória, foi irrevogavelmente alterada pela guerra. A ascensão de homens fortes como Crasso e Pompeu, acelerada pela guerra, prenunciou o fim da República e o início do Império. Espartaco nos ensina que uma única pessoa corajosa pode inspirar uma revolução. Sua história é um épico de coragem, traição, tragédia e esperança imortal. O gladiador trácio que fez Roma tremer nunca será esquecido. A origem trácia de Espartaco deu-lhe uma perspectiva de forasteiro sobre a sociedade romana. O treinamento na arena não apenas o fortaleceu fisicamente, mas também aprimorou seus instintos de sobrevivência. A camaradagem entre os gladiadores foi a base sobre a qual a rebelião foi construída. A escolha de armas improvisadas na fuga inicial demonstra a engenhosidade nascida do desespero. O Monte Vesúvio não era apenas um esconderijo, mas um símbolo de poder vulcânico adormecido, assim como a própria rebelião. A derrota da primeira milícia romana foi um choque psicológico para a elite romana. A transformação de escravos em um exército disciplinado foi um milagre logístico e de liderança. A divisão com Criso foi o primeiro sinal de que manter a unidade seria o maior desafio da rebelião. Os jogos funerários para Criso foram um ato de desafio cultural, usando os rituais de Roma contra ela mesma. A série de vitórias contra os exércitos consulares marcou o auge do poder militar de Espartaco. A visão dos Alpes deve ter sido um momento de esperança avassaladora e tentação. A marcha para o sul é um ato que confunde a lógica militar, sugerindo motivações mais profundas, talvez políticas ou morais. Crasso era a antítese de Espartaco, um homem nascido no privilégio, lutando pela ordem, não pela liberdade. O Guardentima. A riqueza de Crasso permitiu-lhe levantar um exército privado, mostrando o poder do dinheiro na política romana tardia. A traição dos piratas foi um lembrete brutal de que, no mundo antigo, o ouro muitas vezes falava mais alto que a honra. Ficar preso na península de Brúteo foi um erro estratégico que transformou os caçadores em caça. A fuga através do muro de Crasso foi uma façanha comparável às maiores proezas militares da história. A chegada iminente de Pompeu e Lúculo criou uma corrida contra o tempo, forçando a batalha final. O discurso final de Espartaco e o sacrifício de seu cavalo foram puro teatro de liderança, destinados a inspirar uma luta até a morte. Sua tentativa de matar Crasso pessoalmente foi uma tentativa desesperada de decapitar a liderança romana e virar a maré. A imagem de Espartaco lutando de joelhos simboliza sua recusa em se render, mesmo quando a derrota era certa. A perda de seu corpo impediu que Roma o exibisse como um troféu, permitindo que seu espírito permanecesse invicto. A Via Ápia tornou-se um monumento sombrio ao poder e à crueldade de Roma. A apropriação da vitória por Pompeu foi um exemplo clássico da política traiçoeira de Roma.
A lenda de Espartaco cresceu na ausência de um corpo, alimentada pela esperança de que ele pudesse ter sobrevivido. Karl Marx o chamou de o mais esplêndido sujeito que toda a história antiga tem para mostrar. Voltaire e os filósofos do Iluminismo viram nele um herói da luta contra a tirania e a opressão religiosa. Sua história ressoou profundamente durante a Revolução Francesa e outras lutas por igualdade. O filme de Stanley Kubrick de 1960, com Kirk Douglas, cimentou sua imagem na consciência moderna como um herói da liberdade. A frase "Eu sou Espartaco" tornou-se um grito de solidariedade universal contra a opressão. A rebelião destacou a dependência perigosa de Roma no trabalho escravo. Apesar do medo que ele instilou, a instituição da escravidão era simplesmente lucrativa demais para ser abandonada. A história de Espartaco é um estudo sobre liderança em tempos de crise extrema. Ele teve que unir facções rivais, alimentar um exército em movimento e superar estrategicamente a maior potência militar do mundo. Sua jornada de escravo a general é uma das mais notáveis da história militar. A Terceira Guerra Servil foi mais do que uma revolta de escravos. Foi uma guerra civil que ameaçou a própria Itália. O nome de Espartaco, um homem que não deixou escritos, sobrevive através dos relatos de seus inimigos. Eles o retrataram como um inimigo formidável, inadvertidamente garantindo sua imortalidade. A luta de Espartaco continua a inspirar aqueles que sonham com um mundo sem correntes. Sua memória é uma chama que queima brilhantemente na longa noite da opressão humana.